relógio de oração já falei, missões já falei. Vamos ficar em pé, abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27. Hoje de manhã eu trouxe uma palavra sobre as 7 palavras, as 7 mensagens que Jesus entregou na cruz. Hoje de manhã eu falei sobre isso. 7 palavras que Jesus falou na cruz. E eu fiquei brincando com a minha esposa o dia inteiro hoje. Eu falei assim, você quer que eu repita a ministração da manhã ou você quer que eu traga uma ministração nova? Mas eu já tinha uma ministração nova para hoje à noite. Então eu entreguei uma palavra de manhã e eu tinha uma outra palavra para a noite. E eu quero compartilhar com você esta palavra da noite. Se você depois quiser assistir o vídeo da manhã sobre as 7 palavras da cruz, é muito bonito. É uma palavra que praticamente todo pastor já pregou essa ministração. Nós temos 25 anos de igreja, eu nunca tinha ministrado sobre as 7 palavras da cruz. E hoje de manhã eu fiz essa ministração. É muito linda as palavras que Jesus traz na cruz. Mas agora eu quero compartilhar com você uma outra palavra. Eu quero compartilhar com você os 2 eventos que aconteceram em seguida à morte de Jesus. Fale comigo, 2 eventos após a morte de Jesus. Eu quero compartilhar com você sobre esses 2 eventos. E diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Diz assim, Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Versículo 45. Desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui. Vamos orar por nós agora? Vamos orar pelo nosso coração, vamos pedir para que Deus nos abençoe com a palavra dessa noite. Amado Deus, nós estamos na Tua presença, e como nós ouvimos, ó Deus, em tantos louvores aqui, nessa festa que nós fazemos para Ti, Senhor, uma festa onde nós lembramos da Tua morte, do Teu sofrimento e da Tua gloriosa ressurreição, Senhor. E nós estamos felizes por isso, porque sabemos que a morte não pôde detê-lo, não pôde vencê-lo. Tu és o Deus eterno, o primogênito dentre os mortos. Nós Te adoramos, Senhor, pelas palavras que o Senhor nos entrega como filhos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor foi nos preparar lugar. Obrigado porque o Senhor é aquele que cuida de nós. E nessa noite de celebração, nós pedimos, abre o nosso coração para a revelação que o Senhor tem para nós. E assim possamos Te glorificar com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Pode se assentar, por favor. Mateus capítulo 27, de 45 a 54, os dois eventos que aconteceram imediatamente após a cruz. Você sabe sobre o evento da crucificação de Jesus? Quando Jesus Cristo estava no jardim de Getsêmani, foi representado aqui, ele foi traído. Fale comigo, ele foi traído. Ele foi traído. Jesus estava ali com os seus discípulos, orando, e de repente chega Judas Iscariotes, que com um beijo o trai. E ele tinha vendido Jesus. E quando Judas trai Jesus, os líderes do templo, homens religiosos, mandou ali os seus soldados do templo, não eram soldados romanos ainda, e capturaram Jesus e levaram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, humilharam Jesus. E eu falei isso de manhã, como é perigoso a religião. Quando uma pessoa está presa numa religião e não no Senhor. Porque a religião, a palavra religião quer dizer religar. O homem procurando uma forma de se religar com Deus. O homem se esforçando para se religar com Deus. E a religião, os religiosos, eles são perseguidores. Os religiosos, eles matam. Os religiosos, eles não têm intimidade com Deus para saber a vontade de Deus. Por isso que é importante ter intimidade e não ficar preso numa religião. E aqueles religiosos que sabiam tanto, eles cospem em Jesus, batem em Jesus, agridem Jesus, condenam Jesus de forma injusta, mentirosa, fazem ali um tribunal mentiroso, e o cordeiro não abre a sua boca, e Jesus agora é entregue, ele é entregue às autoridades romanas, e pelas autoridades romanas, Jesus vai ser massacrado. Se você ler aquilo que os evangelhos falam do que acontece com Jesus, você não consegue entender pelas palavras o que acontece. A melhor pessoa que traduziu isso foi o filme Paixão de Cristo. Se você já assistiu o filme Paixão de Cristo, passaram muitas imagens aqui nos vídeos, você vai ver o que fizeram com Jesus. Porque quando nas Escrituras dizem que Jesus foi chicoteado, você precisa entender como isso foi feito. Porque era um chicote de couro cru, de mais ou menos uns 50 centímetros, e na sua ponta tinham pedaços de ossos, que quando se batia com o chicote na pessoa, e aquele monte de ossos e monte de pedaços de couro, e se puxava, saía a carne das pessoas. Muitas pessoas morriam somente naquele momento de apanhar, de chicoteamento. E Jesus então foi violentado, foi destruído. A Bíblia diz que quando as pessoas passavam por ele, não conseguiam olhar para ele, tal era a imagem desfigurada de Jesus. Em Isaías diz que as pessoas olhavam para Jesus e cobriam seu rosto, de tão feio que ele ficou na cruz, e tão destruído, deformado que ele ficou na cruz. E tudo isso por causa do nosso pecado. Diz a palavra de Deus ainda que Jesus ali na cruz, ele fala 7 palavras. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Jesus fala para João cuidar de Maria. Jesus tem sede, são 7 palavras. E depois as últimas palavras que o Senhor Jesus fala, está consumado, tetelestai, ou seja, foi cumprida toda a obra que eu tinha que cumprir. E a última palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu falei um pouquinho sobre essa última palavra, aliás eu falei das 7, né? Mas quando Jesus se entrega nas mãos do Pai e fala, acabou tudo, agora eu vou fazer a tua vontade, eu já cumpri a tua vontade, aliás, agora eu vou desfrutar da tua pessoa. E isso é uma das coisas que nós como cristãos precisamos entender. Se você já entregou a sua vida para Jesus, agora viva com Ele, deixe Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Porque entregar a vida para Jesus e não deixar Ele fazer a vontade dEle na sua vida é
uma coisa sem sentido. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu continuo dirigindo a minha vida. Não tem sentido fazer um negócio desse. Jesus, quando entregou a sua vida ao Pai, quando ele terminou a obra, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E agora ele deixa esse mundo e começam a acontecer algumas coisas estranhas. Quando ele diz isso e ele dá o seu brado, e ele morre exatamente às 3 horas da tarde. Por que às 3 horas da tarde? Porque o judeu tinha 2 horários de sacrifício. Um era na 3ª hora. A 3ª hora era às 9 horas da manhã. Esse era o sacrifício da manhã. E depois da 3ª hora, eles tinham o sacrifício da hora nona, que era 3 horas da tarde. A primeira hora começava das 6 às 7, era a primeira hora. Meio-dia era a hora sexta. E a hora nona, 3 horas da tarde, era o sacrifício. Durante toda a história, Deus condicionou o povo de Israel a entender que às 9 horas e às 3 horas era o horário de sacrifício. E que no horário das 3 horas, a hora nona, o cordeiro tinha que morrer. Fale comigo, o cordeiro tinha que morrer. Irmãos, eu quero só que você, quando alguém desconfiar da morte de Jesus como Deus, como Senhor, como homem, pergunte para a pessoa se alguém consegue organizar o horário da sua morte. Não como um suicida consegue, mas como uma pessoa natural. Ela fala assim: eu vou morrer 3 horas da tarde. Se alguém consegue fazer isso. E Jesus, o Cordeiro, ele morre às 3 horas da tarde, no horário do sacrifício. E quando ele morre, a primeira coisa que acontece, diz a palavra de Deus, versículo 51, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu se rasga de alto a baixo. E nós precisamos entender esses 2 eventos que vão acontecer imediatamente com a morte de Jesus. O primeiro é o véu rasgando. A palavra de Deus diz lá em Isaías, abre lá, Isaías capítulo 59, Isaías 59, deixa marcado aqui porque nós vamos voltar. Isaías 59, abra lá, por favor. Vamos ler um trecho da palavra de Deus. O que representa esse véu? O que é esse véu? Você lembra do tabernáculo? Primeiro foi o tabernáculo que foi construído, depois nós temos o templo que foi construído. Primeiro por Salomão e depois Herodes vai dar uma recalchutada nesse templo, vai dar uma melhorada nesse templo. Mas, primeiro o tabernáculo. Então o tabernáculo, quando ele foi construído, ele tinha o lugar santo e o santo dos santos. Era um lugar onde só o sacerdote entrava. O sacerdote entrava naquela área do santo dos santos, do lugar santo. Mas no santo dos santos, do outro lado, tinha uma cortina. E essa cortina, ela só podia ser atravessada pelo sumo sacerdote, uma vez por ano. Somente pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia atravessar essa cortina. E lá dentro daquele lugar tinha a arca da aliança, com a tampa do propiciatório com os 2 querubins. E quando o sacerdote ia entrar nesse lugar, tinha um véu que separava os homens mortais daquele Deus santo. E quando o homem ia entrar ali, nesse compartimento aqui, tinha um incensário. Ele pegava o incensário, enchia com o fogo do incenso, e colocava a mão dentro do lugar santo, e enchia de incenso, e depois ele entrava. E a roupa do sacerdote era cheia de guizos, cheia de sininhos, pequenas lantejoulas, que fazia barulho. E o povo lá fora escutava o sacerdote entregando a oferta anual de remissão do pecado do povo, a oferta que pedia perdão por todos os erros da nação. Se o sacerdote ficasse em silêncio lá dentro, ele morreu. Então alguém puxava ele. Agora entra outro. Era o sumo sacerdote que entrava. Então nesse lugar tinha um véu que separava. A palavra de Deus diz aqui em Isaías capítulo 59, versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Esse véu, ele tinha sido colocado ali, porque seria a separação do homem iníquo, nós, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que não compactua com a mentira, com a sujeira. Então esse véu estava ali, e o único que podia entrar ali uma vez por ano era o sumo sacerdote. Não eram os sacerdotes, era o sumo sacerdote. Sacerdotes tinham um monte no templo, sacerdotes tinham um monte, mas para entrar ali, somente o sumo sacerdote. E ele, para entrar, ele tinha que ter sangue nas mãos, não na mão molhada de sangue, mas uma vasilha com sangue. E quando ele entrava ali dentro, ele ia encontrar a Arca da Aliança, e ele ia pegar esse sangue e ia jogar em cima do propiciatório, uma tampa de ouro que fica em cima da Arca da Aliança, e ele ia encher essa tampa de sangue. Quando Deus olhava para a arca, Deus não via o pecado do homem, mas via o sangue, e por causa desse sangue, a nação não era morta e não era condenada. Todos os anos isso era feito. E o véu estava ali porque separava a iniquidade do que é santo. Muito bem. A palavra de Deus, você não precisa abrir, em 1 Reis capítulo 6. Não precisa abrir, 1 Reis capítulo 6. A palavra de Deus nos descreve que esse véu, só para você ter uma ideia, ele tinha 30 côvados na época de Salomão. 1 Reis capítulo 6 diz isso. Mas, segundo o historiador Joséfo, diz que Herodes, quando reorganizou o templo, ele levou de 30 para 40 côvados. Aí você deve estar perguntando, bom, eu já não sei quanto que é 30, quanto quer dizer 40. Então vamos fazer uma conta rápida aqui, tá bom? Seria mais ou menos 18 metros de altura. Olha, tem uma ideia do que é 18 metros de altura? Dessa parte mais alta aí, ó, não daqui, dessa parte mais alta, aqui no chão, nós temos quase 11 metros de altura. Quanto que eu falei? Lá de cima, ó, aqui, são quase 11 metros de altura. Eu estou falando de 18 metros de altura. Dá para você entender a altura do templo, desse véu? E qual a grossura desse véu? Ele tinha mais de 15 a 18 centímetros de grossura. Isso aqui, ó, mais ou menos. É isso, esposa? Minha esposa que sabe os tamanhos. Hã? Aqui uns 10. Agora, 12. 12,5? 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros, ó. Até 18 centímetros podia ter o véu. Joséfo disse que se colocasse 2 cavalos, um de cada lado, amarrando o véu, um de cada lado, não conseguiria rasgar o véu. 2 cavalos puxando, não conseguiriam rasgar o véu. Vocês acham que cavalo tem força? Então vocês têm que entender que essa obra de rasgar o véu de 18 metros de altura, de cima a baixo, foi algo sobrenatural e assustador para quem estava vendo. Não foi algo tão simples. O véu rasgou. Você tem que entender a dimensão disso. E você precisa ainda entender que quem é que estava lá dentro? Às 3 horas da tarde. Quem estava lá dentro do templo às 3 horas da tarde? Não o sacerdote. Quem era que estava lá dentro? O sumo sacerdote. Enquanto Jesus estava sendo morto naquela cruz, sabe quem estava lá dentro do templo? Fazendo o seu sacrifício das 3 horas da tarde? O sumo sacerdote. E quando ele está fazendo aquele sacrifício, o véu rasga de cima a baixo. E há um terremoto sobre a terra.
Você tem que entender o que está acontecendo, que isso vai gerar um pânico. Tanto é que, quando ele começa a ver todas essas coisas, ele diz: verdadeiramente esse é um filho de Deus. Agora, entenda o que aconteceu, porque quando o véu se abre lá em Hebreus, por favor, vá para Hebreus capítulo 9, vamos ler alguns versículos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, abra lá, por favor. Hebreus 9, versículo 6. Hebreus 9, 6. Nós vamos ler depois Hebreus 10. Acharam? Hebreus 9, 6. O que diz? Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, lembra, o primeiro tabernáculo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, lá dentro, depois do véu, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Agora, olha o capítulo 10, vira um pouquinho a página, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Agora é para nós. Agora foi escrito para nós. Diz assim, versículo 19, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, coragem, firmeza, para entrar no Santo dos Santos, ali dentro. Ó. Por que agora eu posso entrar? Porque o véu rasgou. O véu rasgou. Para um pouquinho, eu vou parar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar com todo respeito, sem confusão e sem mexer com religião, porque eu falei religião é uma doença. Às vezes as pessoas ficam tristes quando as pessoas falam, está falando da minha religião. Eu não quero falar de religião, eu quero falar o que o homem cria. Quando você olha, por exemplo, para a figura do Papa, do Padre, quando ele vai fazer as suas celebrações, ele tem uma mitra na cabeça. Sabe o que é uma mitra? É um chapéu comprido. Sabe o que é aquele chapéu comprido? É o chapéu que os sacerdotes do Velho Testamento usavam. Então, olha agora, você vai começar a entender. O padre, o papa, seja quem for, ele tem uma mitra na cabeça. Ele se sente como o sacerdote. Então, se ele é o sacerdote, ele é o único que pode entrar aqui dentro, certo? Sim ou não? Então, se ele é o único que pode entrar aqui dentro, ele é o único que pode pedir perdão para Deus. Sim ou não? Então, por isso que as pessoas precisam confessar o pecado para ele, porque ele é o único que pode levar os pecados ali. Está entendendo? Só que o véu rasgou. Todos nós entramos agora. Mas não entramos só, lembre, para entrar tinha que ter sangue. E agora o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida e te comprou. E agora você pode entrar. É lindo isso, não é lindo? Sim ou não? Eu estou falando com vocês, estou sentindo até os pelos do meu joelho arrepiado aqui. Estou sentindo a unção de Deus sobre mim. É lindo isso. É lindo. Como Deus é perfeito. E Ele deu um sinal que não se contesta. Porque alguém poderia dizer assim, rasgou porque teve um problema técnico com essa cortina aqui não deve ter mais que 1 centímetro de espessura. Mas nós estamos falando de uma cortina de várias cortinas, de 18 metros, e que Deus disse assim, acabou, está consumado. Jesus falou, Pai, está consumado. A minha obra foi feita. Aí o Senhor falou, então agora acabou, agora o homem tem acesso. Rasgou o véu porque o sangue foi derramado. Por isso que você pode entrar, mas tem que entrar com sangue. E o sangue tem que estar sobre você. Se você está aqui e você ainda não deu a sua vida para Jesus, ainda que você saiba o que Ele fez, não quer dizer que esteja sobre você o sangue dEle. É uma verdade. Eu vivi
21 anos da minha vida sem saber da importância do sangue de Jesus, e ele não estava sobre mim. Eu fazia o que eu queria da minha vida. Eu não entendia que ele tinha me comprado para que eu pudesse entrar ali. Agora vamos ler Hebreus 10, que você começou a ler comigo, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Agora vamos começar a entender, o véu não só fazia separação, mas o véu era o próprio Senhor Jesus, que foi rasgado por mim, por você, para que nós pudéssemos entrar. Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é? Fiel. Eu posso entrar por meio do sangue de Jesus na presença de Deus. Então, por isso que agora as Escrituras, elas começam a me mostrar que Jesus, então, é esse mediador. Ele foi o responsável para que eu pudesse entrar. A sua carne, o seu corpo era o próprio véu, e quando ele foi rasgado pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus. O que diz em 1 Timóteo capítulo 2? Abre lá, por favor. Você precisa ter esse versículo, porque você talvez precise se convencer disso para ajudar outras pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, continua marcando lá Mateus, que nós vamos voltar. 1 Timóteo capítulo 2, se você não achou, leia aqui no telão com a gente, mas seria bom você abrir, seria bom você marcar esses versículos são muito importantes. São muito importantes. 1 Timóteo capítulo 2, achou? Versículo 5, olha o que diz aí. Porquanto, o que quer dizer porquanto? Quer dizer, finalmente, olha, é isso. Resumindo, é isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A hora que você tiver um tempo oportuno, você precisa falar disso para as pessoas. Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É por Ele. É por meio do seu sacrifício, da sua obra. É atravessando por Ele. Abra em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo, calma que eu vou achar, Atos 4, versículo 12, Atos 4, versículo 12, o que está escrito? E não há salvação, não interessa o que os homens digam, não interessa o que as pessoas digam, não interessa o que a tradição diz, não interessa o que um espírito venha dizer. Paulo diz em Gálatas que ainda que venha um espírito, um anjo dos céus e vos pregue outro evangelho, esse anjo tem que ser considerado maldito, anátema. Ainda que venha alguém e pregue qualquer coisa contrária à palavra de Deus, a Bíblia diz, Paulo diz em Gálatas, tem que ser considerado um maldito, porque está pregando um outro evangelho. Olha a palavra de Deus, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos, não tem outro nome. A única maneira de você chegar na presença de Deus é passando pelo sangue de Jesus, é passando pelo véu. E não foi homem que fez isso por você, foi Ele mesmo que fez por você, porque Ele disse, eu dou a minha vida e eu a retomo a hora que eu quiser. Ele fez porque Ele te ama, Ele fez porque Ele tem um plano para a sua vida, Ele fez porque Ele deseja o melhor para você,
Ele fez porque você não conseguiria jamais chegar na presença de Deus com os teus sacrifícios, nem eu. Então Ele fez por nós, abriu o caminho e nós temos acesso ao Pai. Então, quando você for participar dessa mesa, adore-o. Essa celebração de Páscoa, de ressurreição, de festa de ressurreição, adore-o. Porque fazem 2000 anos que o véu se rasgou de cima a baixo. E nós temos acesso. E nós temos que levar as pessoas, porque diz lá em Hebreus, que eu preciso compartilhar isso na hora que eu tiver oportunidade. 1 Timóteo capítulo 2. Eu preciso compartilhar com as pessoas que Jesus é esse caminho. As pessoas estão presas em tantos caminhos, em tantas coisas. As pessoas estão tão doidas, elas não sabem mais em quem confiar, elas não sabem a quem seguir. E você precisa apresentar Jesus para ela. Mas vamos voltar lá para Mateus. Vamos para Mateus. Rápido. A hora passa muito rápido aqui em Araraquara. Mateus 27, volte lá. E agora eu vou compartilhar com vocês algo meu, amém? Tem muita coisa na Bíblia que a Bíblia não explica. E aí você pode ter a liberdade de você pensar o que você quiser. Eu, quando dou aula de teologia, eu ensino algumas coisas que eu falo, isso aqui é uma experiência minha com Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho de revelação de Deus, mas que eu nunca li em nenhum livro, nunca vi ninguém falando sobre isso. Aliás, as pessoas têm até medo de falar sobre isso. Mas vamos ler aqui o versículo 51. Como é que caminhou o versículo 51? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião, os que com ele estavam, que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O véu rasgou e houve um terremoto. E quando houve esse terremoto, as pessoas ressuscitaram, saíram dos túmulos. E não foi qualquer um, foram os santos. Então deixa eu te perguntar, você sabe por que eles saíram do túmulo? Alguém sabe? Não, porque Jesus morreu. Tá bom, eu também sei porque Jesus morreu e eles saíram do túmulo. Mas alguém pode trazer alguma explicação mais plausível? Por que eles saíram do túmulo? Alguém tem alguma revelação? Porque se você não tiver, eu vou te dar a minha. Porque ninguém fala sobre isso. Aliás, as poucas pessoas que falam sobre isso, você vai ver que elas até desconfiam que realmente houve um terremoto. Só que Mateus fala que houve o terremoto, as pessoas ressuscitaram e que o sacerdote, aqueles que estavam lá dentro do templo, viram que houve um terremoto. Então houve um terremoto. Mas muitos desconfiam que houve um terremoto. E algumas pessoas dizem que, não, aqui é Mateus querendo dizer que o fato de Jesus passar, aconteceu um terremoto. Olha, irmãos, Jesus era homem, 100% homem, mas ele era 100% Deus. E tinha momentos que Jesus andava, as pessoas falaram, olha, se vocês não adorarem, Jesus mesmo disse, se vocês não adorarem, as pedras vão adorar. Existe uma palavra lá no Mar da Galileia, quando Jesus está no meio do Mar da Galileia, o mar ficou agitado, e segundo o versículo lá, houve um terremoto lá, por isso que o Mar da Galileia ficou agitado. Quando Jesus está caminhando para o Gólgota, houve também outro abalo ali. Parece que a terra estava se movendo, porque Jesus estava andando. A palavra no grego diz isso. Mas eu não tenho tempo para te ensinar isso. Vamos entender por quê. Quer dizer, vamos entender o que eu acho, por que ele saiu de lá. Tá bem? Vamos lá. O que Jesus falou para os dois ladrões da cruz? Tinham dois ladrões na cruz, amém? Um à direita e o outro à esquerda. Você sabe que aqueles dois ladrões representam a humanidade. Um vai aceitar Jesus, vai se arrepender e vai aceitar Jesus. O outro vai endurecer e não vai aceitar Jesus. A humanidade é assim, as pessoas decidem, alguns por Jesus e outros não por Jesus.
mas Jesus está ali, pronto para salvar. E quando ele vai salvar esse que está à sua direita, você vê que a esquerda não é uma coisa boa, ele fala assim, ele diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estará comigo no paraíso. Então pensa bem, que paraíso? A Bíblia nos descreve que existe um lugar chamado lugar dos mortos. Fale comigo, lugar dos mortos. Esse lugar dos mortos, ele nos é apresentado em muitos versículos do Velho Testamento, chamado lugar dos mortos. Esse lugar é tão crido, tão acreditado pelas pessoas das religiões, que a Igreja Católica chama esse lugar de purgatório, porque ele existe mesmo. E foi chamado de purgatório. Só que purgatório é um lugar onde você pode expurgar o teu pecado, você pode pagar e sair dali. E esse lugar, a palavra de Deus diz que você, se entrar ali, você não sai mais. Abre lá em Lucas capítulo 16, rápido, se você quiser aprender, abre em Lucas capítulo 16, você tem que ser muito rápido agora. Você aqui em Lucas capítulo 16, você vai ter uma história, não é uma parábola, é uma história, versículo 19, do rico e de um mendigo chamado Lázaro. Olha o que diz esse trecho, e eu vou te ajudar a entender o trecho rapidamente, tá bom? Você precisa estudar isso na sua casa. Mas olha o que diz, Jesus está com os seus discípulos e ele agora vai contar uma história. Não é parábola. Por que não é parábola? Porque tem nomes próprios aqui. Parábola não se usa nome próprio. Então Jesus está contando uma história física aqui. Ora, versículo 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Esta palavra sepultado, onde está Abraão e o rico, se chama lugar dos mortos. Lugar dos mortos. Os anjos levaram. Eu acredito que quando a gente está para morrer, que chegar a tua senha, você vai ver um ser angelical do teu lado falando, vamos? Você vai falar, mas já? O anjo vai falar, é a senha, 7.836.047, é o teu número, vamos? Então o anjo veio e levou os dois. Versículo 23, na sua Bíblia está escrito assim, no inferno, sim ou não? Mas tem uma Bíblia aqui, talvez você tenha uma Bíblia diferente, está escrito no Hades. Quem tem na Bíblia escrito Hades? Levanta a mão. Olha aí, tem vários irmãos com a palavra Hades. Hades quer dizer lugar dos mortos. Então vamos traduzir da maneira correta. No lugar dos mortos, estando em tormento, levantou os olhos. Quem que está em tormento? O rico. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Então havia um abismo, um ali e outro aqui. Pai Abraão, pede para Lázaro vir aqui. Já brinquei com isso em outras vezes, né? O rico tenta mandar até no inferno, né? Não é possível. Manda ele vir aqui. Nem viu a condição dele. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Vamos parar aqui um pouquinho. Eles estão dormindo ou estão conscientes? Está consciente ou não? Está em espírito ou está em carne aqui? Em espírito. Está sentindo dor ou não? Eu entendo isso? Eu não. Você entende? Não, mas é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu acredito no que a Bíblia diz. Está em tormento, está sentindo dor, está em espírito. Aí você fala, mas espírito pode sentir dor? Ah, irmão, sente sim. Eu já vi demônio saindo de pessoa que, a hora que eu estou expulsando o demônio, eu falo, saia. O demônio começa a gritar e fala, não, me manda lá para fora, senão eu vou apanhar de outro demônio. E o demônio sentindo dor porque ele apanha de outro demônio. Eu falo, eu estou preocupado com a sua briga lá fora, sai daí.
Já, demônio fica discutindo. Ué, e demônio apanha? Demônio sente dor? Eu não entendo isso. Agora, o fato de eu não entender não quer dizer que isso não aconteça. Então, vamos continuar. Então, todo mundo aqui consciente. Versículo 25 de novo. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está inconsolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, há um abismo. Então, versículo 27. Pai, eu te imploro que mandes alguém lá na minha família paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormentos. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e têm os profetas. Olhe para mim, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, ninguém vai ler a Bíblia na minha família. Precisa alguém dentre os mortos que vá até eles, e assim eles vão se arrepender. Aí Abraão diz assim, versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não é volte alguém dentre os mortos, porque não se volta da morte. Ninguém volta da morte, a menos que ressuscite. E esta passagem que você está lendo, está na Bíblia de todos. A Bíblia do Espiritismo, a Bíblia do Catolicismo, a Bíblia do que você quiser. Essa passagem é a mesma. Abraão não disse assim, ainda que vá um espírito. Não, Abraão disse, ainda que ressuscite. Porque não tem outra forma de voltar a não ser por meio da ressurreição. De ressuscitar. Então agora vamos voltar lá para Mateus 27. Jesus morre. E ele vai para onde? Você não sabe ainda? Então, deixa Mateus 27, vamos para Efésios, capítulo 4. A Bíblia vai te ensinar, você tem que aprender pela Bíblia, vai aprender acreditando no que eu falo. Acredite no que a Bíblia diz. Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Rápido. Acharam Efésios? Versículo 8. Está falando de Jesus. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Que cativo? Que cativeiro? É o lugar onde as pessoas ficavam no lugar dos mortos. E concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que desceu, que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus desceu até onde? As regiões? Vamos lá, me ajude. Qual que é a região inferior de um círculo? Qual que é o lugar mais profundo de um círculo? O centro do círculo. Amém? Parece que o nosso centro da Terra é bem quente, não é? Sim ou não? Tem uma figura aí. Jesus desceu até o centro da Terra, é o lugar inferior da Terra. E ali ele leva cativo esse lugar e leva para o céu. Agora quem aceita Jesus não vai mais para lá, vai para lá. Jesus quando subiu levou cativo, fechou esse lugar e levou. Quem morre sem Jesus continua vindo para esse lugar, mas quem morre com Jesus vai diretamente para o céu, porque o lugar dos mortos está fechado para nós. Quando o véu se rasgou, nós entramos na presença do Pai, temos acesso a Jesus e agora nós temos direito ao céu. Tudo bem? Mas calma. E os mortos, por que eles ressuscitaram? Eu tenho a minha teoria. Porque quem ressuscitou foi somente o santo, não ressuscitou ímpio. Vocês viram lá, volta lá, Mateus capítulo 27. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Eu vou te falar o que eu acho, irmãos. Eu acho que quando Jesus chegou lá na mansão dos mortos, quando Jesus desceu, porque ele fechou os olhos, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Ele bradou,
e morreu. Quando ele morreu, ele foi para o lugar dos mortos. A Bíblia diz que ele foi lá. E eu fico imaginando ele chegando lá no lugar dos mortos. Você tem que imaginar isso. Jesus entrando naquele lugar. E Abraão olhando, todo mundo olhando e falando, é ele. E eu acho que quando isso aconteceu, irmãos, mas deu um negócio lá embaixo, que alguns lá em cima subiram, ressuscitaram. Quem estava morto ressuscitou. Deu um negócio. Que não tem explicação. A única explicação que eu tenho é que quando Jesus entrou na mansão dos mortos, até quem estava morto, o Senhor liberou, permitiu que essas pessoas subissem e ressuscitou. Só que escute, essas pessoas que ressuscitaram, elas vão voltar a morrer. Jesus não, Jesus ressuscitou, ele nunca mais morreu. Ele é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro que ressuscitou e não morre mais. As pessoas ressuscitaram, Jesus entrou na mansão dos mortos, o espírito dessas pessoas que estavam ali, muitos o Senhor liberou e elas subiram, ressuscitaram. E agora você imagine, pessoal, imagine, você tem que imaginar, senão você perde a graça. Você acorda, você olha para o lado, você vê o teu corpo, aí você olha, onde você está? Onde você está? No cemitério. Sim ou não? Muitos morreram ali sabendo que ia morrer. E de repente ressuscita aí. Olha para o lado. Você está onde? Onde você está? Eles demoraram 3 dias para sair de lá, irmãos. Diz que eles só entraram na cidade santa quando Jesus ressuscitou. Porque eles falaram, acho que eles pensaram assim, bom, já que Jesus ressuscitou, nós vamos lá também. Não tem explicações. O que eu quero te mostrar é o poder de Jesus ao morrer, o que aconteceu quando ele morreu e quando ele foi para a região inferior da terra, ao lugar dos mortos, o que isso gerou. Agora eu quero orar com você, porque nós temos que servir a ceia. Eu quero ainda abrir mais uma passagem para que você entenda. Mateus 28, quando Jesus agora vai ressuscitar. Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que seria hoje, o domingo, Maria Madalena e as outras Marias foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes alvas como a neve. Novamente um terremoto. Parece que todas as vezes que o Senhor se manifesta sobre a natureza, algo extraordinário vai acontecer. Mas isso manifesta, isso dá sinal de poder. Fale comigo, poder. Então eu quero que você também guarde essa revelação. Ninguém vai ressuscitar se não for pelo poder de Cristo. Efésios capítulo 1, não dá tempo de ler, eu marquei aqui se você quiser depois estudar. Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 23. Deus exerceu em Jesus um poder tremendo para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque a morte é um inimigo, diz em 1 Coríntios capítulo 15. Deus exerceu um poder enorme sobre Jesus para ressuscitar dentre os mortos. Se morrer sem Jesus, não ressuscita para a vida eterna, porque só quem pode fazer alguém ressuscitar é Jesus. Por isso que eu tenho que ter certeza da minha salvação. Por isso que eu tenho que ter certeza de que Jesus, de que eu passei por esse véu, porque se eu passei por esse véu, agora eu tenho direito ao céu. Se eu não passei pelo véu, eu não tenho direito ao céu. Eu não vou ressuscitar, eu estou condenado. E não vai falar porque foi Deus. Ah, não foi Deus. Não foi Deus. Deus arrumou a opção, uma à direita e outra à esquerda. Você pode escolher. A decisão é sua. Deus já providenciou a saída. O que mais me entristece, irmãos, é que tem muitos cristãos, obviamente não é da nossa igreja, você sabe disso, né?
Na nossa igreja não tem esse problema. Mas tem muitos cristãos que acham que Jesus, quando morrer, Jesus vai dar um jeitinho, vai salvar meu pai lá. Não, meu pai era um homem bom, ele só fazia coisa boa. Você acha que Deus não vai ajudar as pessoas lá no céu? Não, no céu ele vai. Ele não vai ajudar quem está no inferno. Porque quem foi para o lugar dos mortos não será salvo. Está aí o nosso tempo de pregarmos a palavra. E se você tem um pai como o meu que morreu, e eu não sei se ele tinha Jesus ou não no coração, não fica mandando teu pai para o inferno. Meu pai morreu, será que ele está no lugar de sofrimento? Será? Eu não sei. A Bíblia diz em Apocalipse que o dia que eu chegar nos céus, o Senhor vai enxugar as lágrimas do meu rosto, dos meus olhos. Talvez ele enxugue a lágrima de muitas pessoas, porque não vai encontrar quem ele pensa que vai encontrar no céu. Não tem por que Jesus enxugar lágrimas de ninguém no céu, se não vai ter sofrimento ali, a não ser pela razão de nós chegarmos no céu e não encontrarmos algumas pessoas lá. Por isso, pregue a palavra, quer seja oportuno ou não. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Não fique preocupado se a pessoa vai vir para a igreja, porque talvez a pessoa nunca venha para a igreja e vá para o céu, enquanto que muitos estão dentro da igreja e nunca chegarão no céu. Não fica preocupado se ela vai parar de fumar, se ela vai parar de beber. Fale de Jesus, porque Ele é o véu que, se passar por Ele, tem a vida eterna. Aí o pecado deixa que Deus trata com ele. O pecado vai ajudar, o Senhor vai ajudá-lo a ser liberto. Se não ajudar, ele vai sofrer por causa do pecado, porque todo pecado traz consequências. Mas pregue Jesus, pregue o Senhor, porque quem vai para o lugar dos mortos não sai de lá. Agora nós temos direito ao céu. Feche a sua Bíblia, eu gostaria de orar com você. Você vai para o céu? Alguns aí não falaram, tá? Não sei o que vai acontecer. Talvez você seja daqueles que tem um coração bom e você está achando que Deus vai dar um jeitinho lá em cima. Não deixe o teu coração te enganar. Deus é muito mais bom do que você. Muito mais. Você não morreria por um ímpio. Jesus morreu pelo ímpio. Você não morreria por um assassino. Jesus morreu por um assassino. Aqueles 2 homens que estavam na cruz eram assassinos. A Bíblia nem descreve como é que eles foram enterrados, porque provavelmente eles morreram, ficaram lá, seus corpos apodreceram naquelas estacas e as aves dos céus comeram eles. Provavelmente era assim que acontecia com os romanos, de tão perversos que eles eram. Só que um sofreu a consequência e foi para o céu, o outro... Você tem certeza que Jesus é o teu Senhor? Quando você vê esses vídeos, quando você vê essas representações, você só chora por emoção ou você tem a convicção de que Ele perdoou os teus pecados e que a partir de agora Ele é o teu Salvador? Porque emoção, a gente pode chorar por emoção, mas eu tenho que ter certeza de que Ele é o meu Salvador. Feche seus olhos, por favor. Pai, nesta noite, eu entreguei o recado que o Senhor queria que eu entregasse. E eu sei, Senhor, que há uma alegria no nosso coração por vermos o que o Senhor fez por nós. Mas, Pai, eu quero pedir por qualquer um que esteja aqui que ainda não tenha tido uma experiência contigo. Pai, faz a obra nessa vida agora. Cria nesta vida o desejo de ter o Senhor, porque nós não temos nem isso, nem desejo, Senhor. Até a vontade de ter o Senhor como nosso Deus tem que partir de Ti, porque o nosso coração é enganoso, e nós não queremos andar por emoções, nós queremos andar pela razão, uma mente racional, transformada, como diz em Romanos 12. Então, nesta noite, mediante esse recado que eu entreguei, eu peço que o Senhor entre nessas vidas que precisam de Ti. Se você nesta noite
eu tenho que ministrar a ceia. Eu geralmente chamo para vir aqui na frente, eu não vou poder fazer isso. Mas a Bíblia diz, então eu vou falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tua declaração de fé por Jesus tem que ser uma coisa intencional e tem que ser uma declaração. Você tem que apresentar isso diante dos céus e da terra. Demônio não consegue ler o que você está sentindo, ouvir o que você está sentindo. Então há necessidade de uma demonstração. A Bíblia diz assim: se com tua boca confessar e em teu coração crer, você vai ser salvo. Então, se nesta noite você quer falar para Jesus: Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu quero passar pelo véu, eu quero entrar na presença de Deus por meio do Senhor que perdoou os meus pecados. Se você quer que eu ore por você, aí onde você está, a igreja, fique com os olhos fechados, por favor. Aí onde você está, publicamente, diante do Pai, não é diante de mim, fique em pé. Você que quer falar: Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Fique em pé onde você está, eu vou orar por você. Pode ficar em pé, glória a Deus. Fiquem todos de olhos fechados. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Você que quer falar para Jesus: Jesus, eu entrego minha vida hoje para Ti. Fique em pé. Você que nunca fez essa oração. Então vocês que estão em pé, o resto da igreja, fechem os olhos, pessoal. Vocês que estão em pé, vamos orar com toda a igreja. Toda a igreja. Repitam assim: Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor morreu por mim. Eu entendi nesta noite que o Senhor é o meu Salvador, o meu pessoal Salvador, e eu entrego a minha vida diante do Senhor. Recebe o meu coração, recebe a minha vida, seja Senhor da minha vida. Nesta noite, eu confesso: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu peço por essas vidas que estão em pé, peço que o Senhor os abençoe, peço que comece um novo tempo no coração delas e deles, que eles tenham uma experiência com o Senhor, e que venha esse novo tempo sobre eles, e que eles, ao orarem, quando eles orarem, eles possam ter a certeza de que o Senhor está escutando a oração deles, porque eles podem entrar na Tua presença, Pai. O Senhor abriu o caminho. Abençoa a vida deles, abençoa o coração deles, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Queria chamar os pastores aqui para frente, aqueles que vão me ajudar na ceia. Uau! Vamos comer da mesa do Senhor. Vamos participar da mesa dele, não é? Essa mesa não pertence a uma igreja, essa mesa pertence ao Senhor Jesus. Então eu convido você a participar com alegria, a segurar o pão na sua mão, para nós podermos orar juntos. Então quando distribuírem o pão na sua mão, você segura ele, tá bom? Não come não, segura para a gente comer juntos. Tudo bem? Eu quero chamar todos os oficiais para vir aqui para frente, todos os oficiais, venham aqui para frente. Os que vão servir, venham mais para frente, por favor, mais para frente. E os oficiais que não vão estar servindo, fiquem todos atrás deles, por favor. Todos os oficiais, toda a nossa liderança. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Vamos orar. Pai, obrigado por esse alimento que o Senhor colocou diante de nós, esse pão que simboliza o Teu corpo, e esse cálice que simboliza o Teu sangue. Abençoa-nos nesta ceia. Fortalece os Teus filhos. Fortalece a Tua igreja. Se alguém está doente aqui, Senhor, ao comer desse pão, ao beber desse cálice, que sejam curados de toda e qualquer enfermidade. E no poder do Teu nome, assim como as pessoas ressuscitaram quando o Senhor deu a Tua vida por nós, assim também eles, ao comer desse pão, recebam de poder para serem curados em nome de Jesus. E não só isso, o Senhor nos disse na Tua palavra, para Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam, as portas
do lugar dos mortos não prevaleceriam. Então, Senhor, também quero pedir nessa noite que o Senhor abençoe os teus filhos ao comer desse pão, ao beber desse cálice, para que eles sejam cheios do teu Espírito, para ver a salvação da sua casa, de toda a sua família, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Este poder está sobre nós, é o do teu nome, Senhor, o teu sangue está sobre nós, e o diabo não prevalecerá contra a nossa casa, não prevalecerá contra a nossa família, não prevalecerá com doenças no nosso meio. Tudo que vem do inferno vai sair da nossa frente, em nome de Jesus, porque o Senhor tem poder sobre nós. E a Ti, Senhor, eu peço que o Senhor manifeste o Teu poder, para que a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, hoje, em nome de Jesus. Segure o pão na sua mão, para que nós possamos comer juntos. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, de sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu,
sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Por que eu fiz isso com os oficiais? Porque de manhã veio muita gente na igreja, glória a Deus. Amém? A igreja estava cheia de manhã, acabou o pão. Olha que problema bom. É ou não é? Então eu falei, vem todo mundo para cá para a gente ver o que vai acontecer, porque a gente reparte aqui, nem que seja uma casquinha de unha, mas todo mundo recebe. Você está com o pão na sua mão? Todo mundo recebeu? Esse pão simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi moído por nós. Foi pelo véu que nós entramos, pelo seu corpo. Ele rasgou a sua própria carne para que nós pudéssemos chegar no Pai. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado por ter dado a tua vida por nós. Obrigado porque éramos nós que tínhamos que ter morrido ali. Mas o Senhor proporcionou a nossa salvação por meio da morte de Jesus. Agora, Senhor, nós nos alimentamos por esse pão. Nos alimentamos e alimentamos a nossa fé. É a nossa certeza de que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Coma e faça a sua oração a Deus. Aleluias, glórias a teu nome, Senhor, aleluias, glórias, glórias a teu nome. Na mesma maneira, depois de terem comido do pão, Jesus partiu o pão, deu graças. Jesus depois pegou o cálice, também deu graças, e ele disse: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que é derramado por vós. Pelo sangue nós temos uma nova aliança. Não é necessário mais sacrifício, não é necessário que ninguém entre na presença de Deus por nós, nós podemos entrar. Então a hora que você tiver com o cálice na mão, se lembre disso, você tem acesso ao Pai. O Cordeiro já deu a vida dele uma vez por todas por você. Passe a servi-lo e amá-lo. Veja se tem alguma coisa errada no seu coração, confesse o teu pecado e viva de forma íntegra para Ele. Segure o cálice na sua mão, da mesma maneira que você segurou o pão, para nós bebermos juntos. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Glória a Deus. Alguém deixou de receber do cálice? Todo mundo recebeu? Vamos ficar em pé. Vamos para junto da nossa família. Vá para perto da sua família, como nós fazemos sempre, principalmente hoje, que é uma festa de Páscoa, de celebração da ressurreição. Vá para perto da sua casa, porque na Páscoa ninguém comia Páscoa sozinho. E a ceia Jesus tomou com seus discípulos. Então as pessoas estavam sempre reunidas. Vá para perto da sua família. Se você estiver sozinho, vira aí para o lado, você vai encontrar alguém. Se a pessoa não te chamar, você chama ela. Mas você não pode ficar sozinho, tudo bem? Todos têm que estar junto de alguém. Glória a Deus. Todo mundo está junto? Glória a Deus. Fale assim: esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor, que foi derramado por nós. Ele venceu a morte e nós vencemos com Ele. Somos mais do que vencedores por Ele. Amém? Assim como Ele vive, nós também viveremos. Nós temos a vida eterna. Ele foi preparar lugar para nós. Toda a glória ao nome dEle. Se eu pequei contra você, me perdoe. Diante do Senhor, eu declaro: nenhum demônio e nada vai separar a nossa vida, a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber e celebre o Senhor. Ore com a sua família depois que você beber. Senhor, eu quero te agradecer pela minha casa e pelos meus irmãos aqui na igreja. Amém, Jesus. Quero te agradecer pela nossa família espiritual, pela minha casa de sangue, de carne, mas também, Senhor, pelos irmãos que o Senhor nos deu, por ser o nosso Deus, por ser aquele que nos guarda. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, segundo a revelação que nós tivemos nesta noite. Nos abençoe para que nós possamos andar nessa terra e nunca venhamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós, por o Senhor ter aberto o caminho, o acesso, e que nós possamos falar contigo o tempo todo, Pai. Nós possamos te buscar, te adorar, buscar conselhos, direções, porque o Senhor abriu o caminho por meio de Jesus para nós. Seja bendito o teu nome, Senhor, e nós oramos como o Senhor nos ensinou,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Dá um beijo na sua família. Fale para ela, feliz festa. Feliz festa. Deus te abençoe, Mateus. Te amo, viu? Glória a Deus. Depois de terem comido, eles adoraram o Senhor e receberam a bênção. Vamos adorar o Senhor e vamos receber a bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Agora você vai cantar junto com a sua família. Abraça a sua família e abraça ela. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito
O povo mais feliz da terra deu um grito de júbilo. Uou! Coloque a tua mão sobre o coração. Escute, feche seus olhos, escute. Ele te ama. Ele te ama. Ele fez tudo por você. Agora siga. Caminhe no poder dele. Caminhe no poder que está sobre o nome dele. Pai, obrigado por essa noite, por essa celebração, por cada detalhe, pelo ensaio dos jovens e todo o cansaço que eles tiveram durante tantos dias fazendo isso, as coreografias, os planejamentos, as gravações, os ensaios, os teatros, todos que se envolveram para glorificar o teu nome. Santo é o teu nome. Fizemos porque te amamos, fizemos porque é importante para nós te amar. Bendito é teu nome, e que o Senhor seja adorado e glorificado por todos os dias das nossas vidas, hoje e até a volta de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Glória a Deus. Depois você dá um beijo na minha filha que está fazendo 40, não é 40 anos, quantos anos que ela está fazendo? Quantos anos? 30 anos, glória a Deus. Depois dá um beijo nela, minha filha amada. Lá atrás tem um pouquinho de crepe e tem umas empadas deliciosas. Você pode ter um tempo aqui de comunhão. Se você precisar de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar com você. Hatzi Sameia, feliz festa, vai na bênção.